Fala pessoal do mundo do tênis, tudo bem? Você que segue a gente aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa semana no mundo do tênis. A gente teve torneios na ATP, na WTA e também a Análise Cup, que junta jogadores masculinos e femininos. Começando pela United Cup, que a gente teve o título da Polônia. A Polônia venceu na manhã desse domingo a Suíça. E foi um roteiro diferente para a Polônia do que tinha sido nos últimos anos. A Polônia tinha sido 2 vezes vice-campeão do torneio da United Cup, e as Viatek sempre levava a Polônia em final, né, jogando simples e duplas, jogando muito bem, carregando a equipe polonesa, mas esse ano com um roteiro diferente. O Urkacz jogou muito bem, vencendo partidas importantes, inclusive contra o Taylor Fritz, ontem contra os Estados Unidos, hoje contra o Stan Wawrinka, e também eles escolheram jogar com especialistas de duplas nas duplas mistas, que foi a Katarzyna Kaua e também o Jan Zelinski, né, que é um dos melhores duplistas do mundo, e foi muito bem na última temporada de duplas. Então, os poloneses priorizaram, né, os simplistas nas simples e os duplistas nas duplas. E o Jan Zelinski e a Katarzyna Kaua venceram 5 de 5 jogos, né? Então mostraram que foram muito importantes para a campanha da Polônia na United Cup. Realmente uma equipe, quando a Swiatek não conseguiu ajudar, porque a Iga perdeu tanto jogo na semifinal para a Gauff, tanto na final contra a Belinda Bencic, a equipe ajudou a Polônia e isso foi fundamental para o título. Acho que o ponto negativo e que deixa um pouco agridoce para a Swiatek foi o desempenho dela, tanto contra a Gauff quanto contra a Bencic. Mostrou um desequilíbrio emocional muito forte contra a Bencic, em que ela venceu o primeiro set e deu uma desligada muito grande ali no segundo set. A Iga tem errado mais do que o normal. A Iga sempre foi uma jogadora de muita intensidade, e o diferencial dela sempre foi a intensidade. Né? O quanto ela consegue anular bem as bolas, mas principalmente a intensidade que ela coloca no jogo. Mas em algum momento ela tem se perdido nessa questão de intensidade, ritmo de jogo, potência, não tem escolhido muito bem as bolas, então tem tido dificuldade, né, em escolher o melhor momento de atacar, o melhor momento de ser defensiva, né, de colocar a bola para o outro lado, e ela tem se perdido no meio disso dentro das partidas. Mesmo com essa dificuldade da Iga, a gente ainda acredita que ela pode fazer muito mais em breve. Ano passado, mesmo num momento ruim, ela foi campeã de Wimbledon, naquele jogo que ela aplicou duplo 6-0 na mão da Anisimova. A Anisimova, que é uma das favoritas, é claro, para o Australian Open, mas não seria tão favorita assim que nem outros jogadores como essa Sabalenka, como Mary Bachmann e tudo mais. Só destacar, para a gente terminar de falar da United Cup, que foi a Belinda Bencic. A Bencic, ela é diferente quando joga pela Suíça. Ela tem medalha olímpica, né, em simples e duplas, ela tem muitos feitos na Billie King Cup, e agora novamente na United Cup ela carregou a equipe suíça. A gente teve um Wawrinka que foi muito bem na primeira partida contra o Vander Nash, mas que não conseguiu mais vencer partidas durante a United Cup. Claro que a idade pesa muito, o nível de tênis pesa muito, porque o Wawrinka já está no ano da sua aposentadoria. Então a Bencic carregou a equipe suíça durante essas 2 semanas, né? Ela venceu 9 dos 10 jogos que disputou. A única derrota foi nas duplas mistas, agora na final contra a Polônia. Ela junto com o Jakub Pol, né, que foi o parceiro dela de mistas nessas 2 semanas, venceu 9 de 10 jogos, com certeza o grande destaque da competição, ganhou o MVP aí da United Cup e é o grande ponto positivo aí da equipe suíça. A gente teve alguns destaques também no masculino, como o Hubert Hurkacz, que venceu aí as suas partidas dentro desse duelo, né, da Suíça com a Polônia, mas também contra os Estados Unidos, vencendo o Wawrinka, vencendo o Fritz, foi muito bem durante essas semanas. Outro ponto positivo que a gente pode ressaltar é também o Sebastian Baez pela Argentina. O Baez venceu 3 de 3 partidas, né, nesse nessa United Cup, então também foi um jogador muito diferente, né? Um jogador de muito destaque também. O Sebastian Baez foi algum destaque da United Cup, Polônia sendo o campeão, Estados Unidos ficando fora da final pela primeira vez aí nesse período, nesses últimos 3 anos, e a gente teve a Suíça também chegando muito bem. Mas nem só a United Cup viveu essa primeira semana do circuito.
A gente também teve o WTA de Auckland 250, em que a gente teve o título da inoxidável Linus Vitolina, voltando a jogar bem. E a Elina, ela tem um diferencial, né? Ela consegue ser competitiva, ela consegue crescer nos momentos importantes. Hoje, mais uma vez, contra a Tini Wang, ela cresceu muito, já tinha crescido contra a Jovic. Ela mostrou que era realmente a melhor jogadora da chave. A Svitolina, em alguns anos anteriores, ela sempre tinha dificuldade de mostrar o quanto era superior às adversárias. Só que dessa vez não. Dessa vez ela conseguiu impor um bom ritmo do jogo. Ela conseguiu, né, principalmente na final hoje com o Wang, nos momentos importantes que a Wang cresceu, porque a Wang também fez uma grande semana. Não dá para falar só sobre a Svitolina, que a Svitolina jogou bem. Mas o Wang também fez uma boa semana. A Wang também foi um destaque. E também deu muitas dificuldades para o Svitolina. Mas a Svitolina, sempre nos momentos mais importantes, momento de Dilce, momento de vantagem, a Svitolina levava vantagem nessa partida. Vitória em 2 sets contra a Shi Wang. A Wang, ela é uma jogadora que gosta muito de trabalhar os pontos. Jogador agressivo, mas que gosta muito de trabalhar os pontos. E isso a Wang tem tentado fazer, né, durante esse período, no começo do ano, e está conseguindo fazer. E aí, com a ausência da Kim Wen-jeng, deve ser a principal jogadora chinesa aí nessa temporada. Falei de Auckland, mas também tem que falar de Brisbane, porque em Brisbane foi um WTA 500. A gente nada mais, nada menos teve o título da Aryna Sabalenka, a número 1 do mundo, a melhor jogadora de tênis do mundo. A Aryna Sabalenka venceu na final a Marta Kostyuk, 2-7, 6-4, 6-3. Foi um bom jogo, mas a Marta ainda tem dificuldade de jogar contra a Sabalenka. A Sabalenka fez uma campanha muito tranquila, agressiva todavia, mas também jogando muito bem, principalmente hoje na final contra a Kostyuk, mas também ela já tinha jogado muito bem contra a Murbova, né? Ela conseguiu minar todas as armas da Murbova na partida aí de semifinal. Também tinha jogado muito bem contra a Madison Keys. Então são algumas coisas que mostram que a Sabalenka chega muito forte aí para o Australian Open. E aí a gente tem que lembrar do recorde da Sabalenka. A Sabalenka tem 38 vitórias nas últimas 40 partidas na Austrália. Ou seja, é um lugar aí onde ela se sente muito bem em jogar tênis. Um lugar onde ela se sente muito confortável. A Sabalenka é uma jogadora totalmente diferente, vai, de 4 anos atrás. A Sabalenka hoje, ela consegue manter o nível de agressividade durante muito tempo, mas ela tem toque, ela consegue ir muito bem na rede, consegue dar slice sim quando necessário, toquinho, deixadinha. Ela conseguiu e tem jogado muito mais estrategicamente. A gente fala muito sobre a estratégia da Sabalenka, geralmente ser porrada na primeira e na segunda bola. A Sabalenka está jogando diferente. A Sabalenka ela consegue estudar muito bem as suas adversárias e tem se impondo e também minando o jogo das suas adversárias. Seja Kiss, seja Kostyuk, seja Murbova. Não só agressividade, mas entender qual é o ponto positivo que minha adversária tem. Por exemplo, o Murbova tem o slice e a sua esquerda com pontos muito positivos. Né? Então a Sabalenka apertou muito a direita da Murbova, que era um ponto ali que a Murbova sentia muita dificuldade, e impedia de jogar a bola na esquerda da Murbova, que a Murbova ia trazer ali com a variação e tudo mais. Então, atacando desde a devolução, que isso é, claro, um diferencial, um jogador muito alta, muito forte. É a bola mais forte da WTA, Sabalenka, junto aí da Rybaka, né, da Anisimova também, mas ela atacando desde a devolução. Sabalenka fez uma semana muito positiva. Claro que apaga um pouco na participação, talvez negativa, né? Que foi na Batalha do Sexo, que para mim é uma coisa desnecessária, né? Na opinião pessoal. Acho que é uma coisa que não faz bem para o tênis. A gente viu, por exemplo, o Kyrgios essa semana perdendo para o Kovacevic lá em Brisbane. Então, são coisas que não são tão positivas assim para o tênis. Você ficar colocando um homem na frente de mulher e tudo mais acaba sendo negativo para o tênis feminino, que tem se esforçado tanto e tem lutado para melhores condições, para melhores horários de jogos, para melhores premiações, para mais transmissões de TV. Então, você ter esse jogo, eu acho que ainda é muito desmoralizante para o tênis feminino e é desnecessário. A gente teve o título da Sabalenka em Brisbane, mas também em Brisbane, só que no masculino. Daniil Medvedev venceu sua partida contra o Brandon Nakashima e foi campeão novamente aí em Brisbane, né? E o Medvedev,
ele é um jogador que se autodeclara especialista em quadra rápida. Em 2025 foi muito difícil para o Medvedev, mas a gente tem que lembrar que também foram muitas emoções. O Medvedev virou pai em 2025, teve um momento que ele não tinha tanto foco, passou por momentos difíceis, derrotas difíceis e tudo mais, mas o Medvedev é facilmente um jogador de top 5. Ele é jogador para chegar em Grand Slam e a gente colocar o nome dele como favorito. E a gente, muitas vezes, a gente esquece de todo o potencial que o Medvedev tem. Talvez por culpa dele, porque está mais preocupado em brigar na quadra do que jogar tênis. E ele mesmo falou durante a semana que ele tem tentado ficar mais calmo, né, durante as partidas, não tentando se irritar tanto. E talvez isso possa ser um diferencial dele para esse ano. Ele já chegou em 3 finais de Grand Slam, é um cara que pode fazer muito dentro do circuito, um jogador com muito talento. Brandon Nakashima também, boa semana do Nakashima também, a gente tem que citar também positivamente Nakashima. Ele é um cara que não tem um saque tão poderoso assim, então ele tem sempre que trabalhar muitos pontos. Na ATP, você tem um saque muito bom, ele te dá muita vantagem. E foi o caso do Bublik hoje contra o Musetti também. Então, os momentos mais importantes do jogo, o Bublik tinha um saque ali à disposição dele e acabava fechando a porta com o Musetti. Né? E o Brandon Nakashima não tem esse saque. Né? Mas ele está conseguindo trabalhar muito bem os pontos, mediando muito bem os momentos que ele vai ser agressivo, que ele vai ser defensivo. Mas o Nakashima, ele tem conseguido ir muito mais para a rede. Ele encurrala os adversários com o jogo de fundo e vai mais para a rede. Isso tem sido muito bom. O Nakashima tem conseguido fazer isso muito bem. O Medvedev, ele teve uma baixa ali no final do segundo set, mas ele voltou a jogar bem novamente e foi campeão aí do torneio Brisbane. Venceu o Brisbane, ele vai ser agora o favorito para o Australian Open. Os favoritos para o Australian Open são claros: Sinner e Alcaraz. Eles são muito superiores a todo mundo no circuito desse momento. Primeiro Alcaraz. Eles são os melhores do mundo nesse momento. Então, são diferenciais, são diferentes. Eles são os grandes do momento. Então, mesmo que o Medvedev faça boas campanhas como essas, ele ainda está um pouco atrás de Sinner Alcaraz. Mas quem sabe aí, um ano diferente, o 2026 diferente, aí na ATP, a gente pode ter a volta de bons jogadores a ganhar títulos importantes, como é o caso do Medvedev. O Tsitsipas também jogou bem na United Cup. É um jogador que facilmente pode brigar ali por top 10. É um cara que já foi finalista de Grand Slam e tudo mais. Então o Tsitsipas pode chegar longe. Então, esses caras que são de uma geração anterior, assim, Alcaraz, eles ainda têm muita linha para queimar, né? Tem muito tênis ainda para jogar. O outro campeão, que eu já citei agora há pouco, foi o Alexander Bublik, em uma final em que os dois saíram vencendo, né? Porque o Musetti, com a final, ele alcançou top 5 da ATP, né? Aí, com boas campanhas, venceu o Rublev na semifinal, jogou muito duro também, vencido em 3 sets, mas o Bublik entrou no top 10, finalmente. A gente sempre ficava esperando essa boa campanha do Bublik. A gente ficava esperando o tempo todo. Esperava o Bublik ser um jogador decisivo, esperava o Bublik ser esse jogador que a gente sempre aponta durante muito tempo do potencial que ele tem. E o Bublik, ele fez uma boa semana, jogou muito bem, jogou com muita qualidade, e o Bublik conseguiu aí uma semana muito positiva, vencendo em Hong Kong. Agora, top 10 de Bublik, esse cabeça de chave número 10 aí no Australian Open. Falamos dos 4 campeões. Vamos lembrar que o João Fonseca, ele desistiu de Adelaide, né? Não vai jogar em Adelaide por conta de uma lesão nas costas, se recuperando de dores na lombar também aí. O Fonseca, ele falou que ele tem uma condição de nascença nas costas, né, em sua coletiva, e que isso está atrapalhando ele voltar a jogar dentro da quadra. E pode ser um fator também pelo qual ele se ausentou em muitos momentos no circuito em 2025, pode ser por conta disso. Mas a gente vai ter o retorno de Beatriz Haddad Maia volta ao circuito, joga na noite desse domingo contra a Vitória Imboco, canadense, que foi campeão do WTA do Canadá no ano passado. Jogo muito duro. Muitos dizem que a Imboco é a melhor jogadora da chave.
Então a Bia vai ter um jogo muito difícil e que bom que seja um jogo muito difícil, que todo mundo veja como um jogo difícil. Que talvez o nível de expectativa sobre ela seja um pouco menor. E aí ela joga mais solta, sabendo que não é a favorita do jogo, a Bia não é a favorita do jogo. Sabendo que não é a favorita do jogo, talvez a Bia jogue mais solta, jogue mais tranquila. E talvez isso seja muito positivo para ela. Jogar mais tranquila, jogar mais solta. E tomar que ela consiga se alegrar dentro da quadra. Para mim, o primordial de tudo é a Bia jogar feliz dentro da quadra. Não importa se ele vai vencer ou se ela vai perder hoje. O que importa para mim é a Bia estar se sentindo bem dentro de quadra. E aí as coisas vão fluir naturalmente. A Bia é uma jogadora top 20. Por mais que o ranking diga que não, ela é uma jogadora top 20. E ela precisa estar tranquila para jogar tênis. É isso que eu espero, é isso que a gente torce. Ela vai ter direito a ranking protegido, por conta que ela fez o procedimento de fertilidade, né, de congelamento de óvulos, para que depois que ela termine a carreira dela, ela possa pensar em engravidar. Seria muito legal. Né? Porque ser mãe, ser pai é uma coisa muito especial. Falei disso também, mas a gente também tem quali do Australian Open. O quali tem transmissão do Disney Plus. Hoje à noite tem Laura Pigossi, tem João Reis, tem Gustavo Eide. A partir das 9h30 da noite, aproximadamente, aí, eles vão jogar. Também no mesmo horário ali que a Bia vai jogar contra o Timbu. Então, todas essas partidas têm transmissão aí do Disney Plus. Então, semana muito agitada do Mendes, que também tem uma exibição lá em Seul do Cine Alcaraz. Só para deixar de estar. Teve a exibição do Cine Alcaraz lá, foi muito divertido. O nível não foi tão alto assim, foi mais na resenha. Ninguém quer se lesionar num jogo amistoso, beneficente, né? E tudo mais, na exibição. O Alcaraz venceu em 2 sets essa partida contra o Cine. E tudo mais. É uma exibição, não tem muito o que tirar a lição disso. Tudo mais. Última aspas, né? Muita gente criticando a Kostiuk após a final contra a Sabalenka, em que a Kostiuk não tirou foto com a Sabalenka, que a Kostiuk ela falou abertamente sobre a guerra, né? Falou sobre sua família. Muito interessante a gente lembrar que a gente não está no país em guerra. Então, cada um tem seu sentimento. E a Kostiuk tem seu sentimento, a Sabalenka tem o seu sentimento também. Então, como pessoas, a maioria das pessoas, nós somos pessoas políticas. E a Kostiuk, ela usa a posição dela como uma atleta privilegiada, dentro do top 20 e tudo mais, para que ela possa lembrar das pessoas que está acontecendo uma guerra na Ucrânia e na Rússia. E por mais que essa Sabalenka não tenha culpa, essa Sabalenka não tem culpa, nenhum dos jogadores russos e bielorrussos tem culpa, mas assim, a Kostiuk, ela faz isso para que todos lembrem do que está acontecendo. Ela mesma falou, né, durante a coletiva. E a Sabalenka foi muito gentil de não alfinetar e elogiar a Kostiuk na premiação, foi muito digno dela. Não tem culpa de ninguém, nem da Sabalenka, nem da Kostiuk. É uma questão governamental e tudo mais. Mas a Kostiuk, que vive todos os dias com familiares lá na Ucrânia e tudo mais, acaba sentindo bastante. Então, como a gente não está na posição dela, da Kostiuk, um país em guerra, a gente não pode ficar falando, ela deveria ter feito isso, aquilo, tudo mais, é o sentimento dela. Então, esse foi um pouquinho da polêmica aí dessa final desse domingo. Lembrando, essa semana, no dia 15, tem sorteio da Australian Open. E no mesmo dia tem podcast que todo mundo tem. A gente vai falar sobre as chaves, vai falar sobre a corrida, né? A chave dos brasileiros, tanto da Bia quanto do João. Torcendo para que o João, por favor, jogue, né? Que se recupere da lesão. Também vamos analisar chaves, fazer projeções, palpitar, né? E também falar sobre os favoritos, sim, né? Alcaraz, masculino, também no feminino, com Sabalenka, Swiatek, Bacna, Anisimova e tudo mais. É uma análise muito legal que a gente faz da chave. Então, participem, estejam com a gente aqui no dia 15 para falar sobre a chave do Australian Open.
Grande abraço a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Eu não sou muito acostumado a fazer esse tipo de vídeo, mas estamos aqui tentando. Não, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui até o final e continue seguindo o Mundo do Tênis em todas as redes sociais.